Diego, para quem não me conhece. Então, eu queria contar para vocês um sonho que eu tive. Foi um sonho bastante perturbador e eu espero que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis, ok? Vamos lá. O sonho que eu tive foi bastante real. Foi um sonho assim que eu até costumo dizer que parece uma experiência mesmo que eu vivi. Foi algo que eu realmente vivi, que eu sinto que eu vivi. Foi numa tarde de domingo, eu estava muito cansado, eu deitei para cochilar um pouco e acabei pegando num sono profundo, um sono muito pesado, né? O sonho começa numa casa, num campo aberto, muito verde, estava um dia nublado, era tardezinha, final de tarde mais ou menos, e essa casa tinha mais uma casa do lado e somente, o resto era tudo campo, um campo aberto. Eu estava na cozinha lavando louça. E minha família estava na casa, que aparentemente a casa era da minha família, mas era um local que eu não conheço, mas era a casa da minha família porque estavam todo mundo lá. E ok, eu chamei minha mãe, enfim, para conversar, ok, eu escutei a voz dela. Só que de repente eu não escutei mais a voz de ninguém. Aí eu achei um pouco estranho e dei uma circulada na casa e percebi que não tinha mais ninguém ali. Eu voltei para a cozinha, estávamos só eu e o meu cachorro. Eu continuei lavando louça, achei um pouco estranho, mas ok. De repente eu fui para a porta da cozinha, que dava de frente ao gramado, né, que tinha na frente da cozinha, e comecei a olhar para o céu, que estava realmente bastante nublado. E o que acontece? Eu avistei um brilho semelhante a uma bolinha de fogo bem pequena. Ela estava muito longe e aquilo foi se aproximando e a bola de repente caiu. Uma bola enorme de fogo no chão, monstruosa na minha frente. Aquilo me assustou muito, eu fiquei muito apavorado, mas até então ainda não tinha percebido o que estava acontecendo. Aí ok, aquilo eu achei estranho, mas continuei olhando e veio outra, exatamente igual. Uma bola pequena que foi ficando maior e de repente ela bateu no chão novamente. Quando veio a terceira bola, eu fui entender o que estava acontecendo. Eu percebi que não tinha ninguém ali, só estava eu e o meu cachorro, e percebi que aquilo ali era o último dia, né? Era o que estava escrito e a gente não quer acreditar. E eu veio à tona assim na minha mente, é tudo real, realmente Deus existe, realmente hoje é o dia, realmente tudo que está escrito é verdade, e enfim, veio na minha cabeça tudo assim. Enfim, eu fiquei num desespero que eu não com palavras eu não vou saber explicar, eu não vou saber dizer. O desespero que eu senti foi algo extremamente perturbador, essa é a palavra. Enfim, eu chorava muito, desesperado. Eu comecei a correr pela casa, né, e aquele som, vinha um som, é como se o avião estivesse decolando. Era o som da bola vindo, né, e caindo ao chão. E aquele monte de fogo, tava tudo pegando fogo lá fora por causa das bolas de fogo que caíam do céu. Tudo que eu digo assim, o chão, né, o gramado, tudo pegando fogo, e foi assim, algo realmente assustador. A casa que havia do lado, que só tinha a casa da minha mãe, né, e tinha mais uma casa do lado que eu percebi assim que eu saí da minha casa. Tinha uma casa do lado e eu ouvi a voz da minha tia, que inclusive né, fora do sonho, ela realmente mora do lado da casa da minha mãe. A minha tia gritando, porque também na casa dela todo mundo tinha desaparecido. E aí, como eu já tinha entendido o que estava acontecendo, eu virei para ela e falei: tia, hoje é o dia, hoje acabou, e quem foi arrebatado, Deus levou, acabou, entendeu? E a gente está aqui. Mas eu falei para ela chorando e muito desesperado. Aí ela também começou a chorar, mas eu já não vi mais ela. Eu comecei a gritar, desesperado, e comecei a questionar Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. Eu falei: pai, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou aqui? Por que minha família toda não está e eu estou? O que eu fiz? O que aconteceu? E eu ouvia uma voz como se fosse dentro da minha cabeça, falando para mim: observa, fecha os olhos, observe. Eu fechei meus olhos e a minha vida inteira foi passando em flashes, em pequenos flashes para mim. Tudo que eu já vivi, desde lembranças de quando eu era criança, lembranças da adolescência e até agora, fase adulta. Tudo veio passando na minha mente e eu não encontrava o que eu fiz de tão ruim para que aquilo estivesse acontecendo comigo. E Deus, ele falava só uma coisa para mim na minha cabeça:
você percebe quantas vezes eu precisei, eu te chamei, eu tentei falar com você, quantas vezes eu estava com você e nenhuma dessas vezes você me enxergou, nenhuma dessas vezes você simplesmente não fez nada. Então, assim, já parou para pensar a quantidade de pessoas que eu poderia ter falado, poderia ter ajudado, poderia ter me comunicado se você tivesse me visto? Enfim, aquilo eu sinceramente falei, eu me senti culpado, sim, me senti mal por aquilo, só que eu falei, gente, não é possível, isso está acontecendo comigo por simplesmente eu não ter escutado a Deus, apesar de que é algo muito sério, mas aos olhos de muita gente vai parecer assim, nossa, então Deus é um ditador, é algo ruim, e não é bem assim. Ok, quando Deus falou isso pra mim, eu aceitei, falei, não, acabou pra mim, acabou e eu vou morrer, eu vou pro inferno, sei lá, eu pensei tanta coisa e muito desesperado, muito mesmo, muito. De repente eu fui lá pra janela e olhei pro céu. Quando eu olhei pro céu, a bola estava vindo na minha direção, ela atingiu o meu corpo. Quando ela atingiu o meu corpo, eu só me retraí todinho e fechei meus olhos. Quando a bola encostou em mim, aquela bola, quando ela atingiu o meu corpo, a sensação é como se eu estivesse mergulhando num mar. Pensa num mar profundo, um mar muito profundo. É como se eu tivesse dado um mergulho de cabeça naquele mar. A sensação foi essa. Um mergulho num mar, uma água muito profunda. E eu fechava os olhos e me sentia como se eu estivesse dentro da água. E eu, de repente, abri os olhos. Eu falei, deixa eu ver onde eu tô. O que aconteceu depois que a bola atingiu o meu corpo. Quando eu abri os olhos, eu retornei lá no início do sonho. Lá no início, eu na cozinha lavando louça, a voz da minha mãe, a voz das pessoas dentro de casa, meu cachorro deitado. Foi exatamente como o sonho iniciou. Entendeu? E beleza, eu fiquei um pouco assustado com aquilo tudo, que eu tinha as lembranças do que tinha acontecido. No momento que eu abri os olhos e que eu me encontrava novamente no início do sonho, eu tinha a lembrança de tudo que aconteceu do sonho não, né? Do que aconteceu daquela visão que eu tive, que vamos dizer assim, eu tive uma visão dentro do sonho, não sei se eu posso chamar assim. Eu tinha lembrança, então eu fui reunir todo mundo, eu fui reunir a família inteira para falar daquela visão que eu tive, daquele sonho que eu tive, e ninguém acreditava em mim. Eu fui pedir desculpa ao meu irmão se eu fiz alguma coisa, eu fui pedir perdão à minha mãe, falar o quanto eu amo, enfim, eu fui tentar falar com as pessoas, né, o quanto eu as amava e pedir perdão por alguma coisa, por não ter feito alguma coisa, ou por ter feito alguma coisa, enfim, ninguém acreditava em mim. Quando eu olho pro céu, veio a bola novamente. Entendeu? Aí todo mundo ficou desesperado, assustado, só que aquela bola não atingia. Nessa segunda passada do sonho, quando a bola vinha, ela não atingia a gente, ela não atingia. Só que quando ela estava se aproximando, que ela não atingiu, eu olhei assim para o céu e vi que ela não atingiu a gente, eu acordei. Quando eu acordei, eu fiquei desesperado. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para minha mãe. Na hora, liguei para minha mãe, tá tudo bem, mãe? Num desespero só, chorando muito, liguei para meus irmãos, liguei para todo mundo e com muito desesperado, muito preocupado. Gente, não sou de igreja nenhuma, não sou de nenhuma denominação evangélica ou católica ou de qualquer religião que seja, tá? Não tô aqui pregando nada, eu tô aqui simplesmente falando uma experiência que eu tive, tá ok? Para vocês. Eu tenho, lógico que essa experiência mudou muita coisa na minha vida, mudou as coisas a forma de ver as coisas mudou muita coisa na minha vida. Eu espero que através disso também possa ter mudado alguma coisa aí, alguma coisa tenha falado aí, tenha tocado aí. Eu simplesmente estou realmente compartilhando com vocês uma experiência minha, porque eu não, sinceramente, eu não acho que foi um sonho, isso para mim foi uma experiência.